Graça e paz, irmãos. Vamos começar mais um estudo sobre como confrontar a si mesmo, sobre como julgar a si mesmo para não ser julgado. Como nós devemos, ao termos uma prática bíblica, aprender a olhar nosso próprio coração para que nós possamos ter uma vida santa aqui nesta terra. Oremos. Querido Deus, glorioso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, abençoa este momento de estudo da Tua Palavra, Deus. Nos ajuda, ó Pai, nos auxilia nesta tarde, Senhor Deus, nos dando a sabedoria na Tua Palavra, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Que os nossos corações possam crescer, Senhor Deus, que nossas vidas possam ser uma bênção aqui nesta terra, para a Tua honra e para a Tua glória. Nos ajuda, Senhor Deus, a como nos confrontarmos a nós mesmos, como crescermos e guardarmos a Tua Palavra em nossos corações para não pecarmos contra Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, nós glorificamos a Deus por mais este momento que vamos ter aqui juntos. Vamos relembrar, na semana passada, nós tivemos o nosso estudo bíblico, os princípios bíblicos da prática bíblica que resulta em mudança permanente. Nós estamos na lição 8 e as bases para essa nossa lição são Hebreus 5,14 e Tiago 4,17. Hebreus 5,14 diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. E Tiago 4,17, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem não o faz, nisso está pecando. Tá certo? Semana passada nós vimos que a nossa prática em direção à mudança bíblica, ela tem 3 fases. A iniciação, o prosseguimento e o amadurecimento. Já hoje nós vamos estudar qual é o ponto de vista bíblico sobre as provações e as tentações. Já tivemos digamos assim, uma introdução sobre esse assunto na semana passada. Nós vamos começar de onde paramos. Então, ponto de vista bíblico sobre provocações e tentações. Diz assim: todos, inclusive você, enfrentarão provações ao longo da vida neste mundo. Satanás procura enganá-lo, tentando-o para que você confie na sua sabedoria, viva de acordo com os seus sentimentos egocêntricos e satisfaça os desejos da carne. A vontade de Deus, porém, é que você seja mais que vencedor em todas essas provações, para a honra e glória dele, baseado em Gênesis 3, 1 a 6, Provérbios 4, 12, Mateus 5, 45, Romanos 8, 31 a 39, Gálatas 2, 20, Gálatas 5, 16 a 17, 1 Pedro 5, 8 e 1 João 2, do 16 ao 17. Então, vamos lá para o primeiro trecho, que é Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 6. Diz assim: ora, a serpente era mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido que estava com ela, e ele comeu. Provérbios 14, 12. O livro do Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Diz assim: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Também Mateus 5,45, que vai nos dizer, Mateus 5,45 diz assim:
para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Ele fez que o seu sol se levante sobre os maus e bons e envia chuva sobre justos e injustos. Também Romanos 8, do 31 ao 39. Romanos, capítulo 8, versículos 31 a 39, dizem assim esses versículos. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Também, Gálatas 2:20, diz assim, em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Estou crucificado com Cristo e já não vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 5, versículos 16 e 17. Diz assim, digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis as concupiscências da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. 1 Pedro 5:8 vai nos dizer assim, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz, sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. 1 João 2, versículos 16 e 17. 1 João capítulo 2, versos 16 e 17 dizem assim, pois tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então esses são os versículos, amados, que nós vimos aqui que abalizam, né, que baseiam essa afirmação. Eu vou ler novamente a afirmação e depois nós vamos comentar um pouco os versículos. Todos, inclusive você, enfrentarão provações ao longo da vida neste mundo. Satanás procura enganá-lo, tentando-o para que você confie na sua sabedoria, viva de acordo com os seus sentimentos egocêntricos e satisfaça os desejos da carne. A vontade de Deus, porém, é que você seja mais que vencedor em todas as provações para a honra e glória dele. Então, o que é que nós vimos aqui? Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 6, nos mostrando a tentação de Satanás sobre Adão e Eva, e eles caindo. Nós vimos as características daquele fruto que englobam todas as áreas do pecado que toda a humanidade tem cometido até o dia de hoje, né? Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida. Nós vimos esses outros versículos também que mostram a oposição entre fazer a vontade de Deus e fazer a nossa própria vontade, a vontade da carne. E todas as vezes em que nós nos sentimos com vontade de fazer a nossa própria carne, significa que nós estamos com vontade de ir contra a vontade de Deus. Significa que estamos considerando fazer mais a vontade do diabo do que a vontade do Senhor. Vamos ver agora, já que essa
asseveração fala sobre o ponto de vista bíblico, sobre provações e tentações, vamos ver qual é a diferença do ponto de vista bíblico entre provações e tentações. Então, letra A. A provação é uma oportunidade para que você se torne mais semelhante a Cristo, obedecendo a palavra de Deus e honrando a Jesus Cristo. Baseado em Jó 23:10, Romanos 5, 3-5, 2 Coríntios 2:9, Tiago 1, 2-4, também versículo 12, 1 Pedro 1, 6 e 7 e 1 Pedro 4:12. Então, esses textos dizem assim. Vamos lá para Jó 23:10. Vamos ler Jó 23:10. Diz assim: mas ele conhece o meu caminho. Se ele me provasse, eu seria como um ouro. Agora, vamos para Romanos 5, versículos 3-5. Romanos 5, versículos 3-5 diz: não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. E a perseverança, a experiência. E a experiência, a esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Segunda Coríntios 2, versículo 9. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz assim: e para isso vos escrevi também, para por esta prova saber se sois obedientes em tudo. Tiago, capítulo 1, versículos 2-4 e também o versículo 12. Tiago, capítulo 1, versos 2-4, dizem assim: meus irmãos, tende por motivo de grande gozo quando passardes por grandes provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta em coisa alguma. Também versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. 1 Pedro 1, versos 6 e 7. 1 Pedro 1, versos 6 e 7 dizem: nisto vos exultais, ainda que no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Também 1 Pedro 4,12. Amados, não estranheis a ardente prova que sobre vós veio para tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Então, o primeiro ponto que nós vemos sobre a provação é que a provação é uma oportunidade para que você se torne mais semelhante a Cristo, obedecendo a palavra de Deus e honrando a Jesus Cristo. Então, a provação é uma oportunidade. Quando nós passamos por provações, nós estamos passando por oportunidades que o Senhor nos dá para ficarmos semelhantes ao seu Filho Jesus Cristo. Então, essa semelhança, ela se dá quando nós passamos por essas provações de maneira bíblica. Então, quanto mais bíblicos nós somos no nosso dia a dia e principalmente nas provações pelas quais nós passamos, mais parecidos com Cristo nós vamos ficar.
e assim mais refletiremos a glória do Senhor. Já a tentação é uma solicitação para fazê-lo desobedecer à palavra de Deus e satisfazer os desejos da carne. Ela nunca tem origem em Deus. Quando você cede à tentação, você experimenta consequências inevitáveis. 1 Tessalonicenses 3,5, 1 Timóteo 6,9 e Tiago 1, do 13 ao 15. Vamos lá então para 1 Tessalonicenses, capítulo 3. E o versículo é o versículo 5. 1 Tessalonicenses 3,5 diz assim: Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. 1 Timóteo 3,9 diz assim. Perdão, irmãos, 1 Timóteo 6,9. 1 Timóteo 6,9 diz assim: Mas os que querem ficar ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e perdição. Também Tiago, capítulo 1, versículos do 13 ao 15. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Então, o que é que nós vemos aqui nesses versículos? Primeiro lugar, que o Senhor ele não tenta ninguém, porque ele não pode ser tentado pelo mal. Segundo, que a tentação ela tem origem demoníaca, e a intenção do diabo é justamente que nós façamos a nossa própria vontade, e isso traz consequências. Traz consequências muitas vezes terríveis. Então a tentação é uma solicitação para fazê-lo desobedecer à palavra de Deus e satisfazer os desejos da carne. Ela nunca tem origem em Deus. Quando você cede à tentação, você experimenta as consequências inevitáveis. Esses são os versículos que nós lemos agora. Próximo ponto. Em qualquer circunstância, as solicitações dos seus sentimentos egocêntricos e dos desejos da carne são usadas por Satanás como tentação para incitá-lo a pecar. Em contraste total, a mesma circunstância é usada por Deus como um teste para fortalecê-lo à medida que você obedece à palavra. Diante de cada circunstância, é você quem determina se vai permanecer firme na fé e agradar a Deus, ou se vai ceder à tentação e agradar a si mesmo. Então, os versículos são... Eu vou ler novamente agora parte por parte os versículos determinados. Em qualquer circunstância, as solicitações dos seus sentimentos egocêntricos e dos desejos da carne são usados por Satanás como tentação para incitá-lo a pecar. Gênesis 3, de 1 a 7, 2 Samuel 11, Tiago 1, 14 ao 15. Então vamos lá para Gênesis 3, do 1 ao 7. Vamos ler novamente, nós já lemos agora há pouco, mas nós vamos ler novamente Gênesis 3, versículos, dessa vez um versículo a mais, 1 a 7. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Coseram, pois, folhas de figueira e cingiram-se.
Também 2 Samuel 11. Então, 2 Samuel 11 conta a história de Davi e Batseba, como Davi e Batseba se conheceram e como eles caíram em pecado. E aqui, notadamente, vamos dar ênfase ao erro de Davi na condição de líder, na condição de rei. Ele é mais responsável, digamos assim, né, por todos aqueles eventos. Nós vamos dar essa ênfase aqui a Davi. Então, peço que os irmãos aí leiam todo o capítulo. Por uma questão de dinamismo, nós não vamos ler ele todo. Então, vamos para o próximo texto, que é Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15. Então, Tiago, capítulo 1, versos 14 e 15. Dizem assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, vamos ler de novo essa primeira parte desse tópico. Em qualquer circunstância, as solicitações dos seus sentimentos egocêntricos e dos desejos da carne são usados por Satanás como tentação para incitá-lo a pecar. Nós vimos o Satanás mesmo, ele ali na serpente, né, tentando Adão e Eva. 2 Samuel, a tentação em relação ao desejo carnal ali de Davi por Batseba. E Tiago, uma explicação da dinâmica de não só esses dois eventos, mas todos os eventos no que se refere à tentação e pecado de todos os homens. E depois diz: em contraste total, a mesma circunstância é usada por Deus como um teste para fortalecê-lo à medida que você obedece à palavra. Diante de cada circunstância, é você quem determina se vai permanecer firme na fé e agradar a Deus ou se vai ceder à tentação e agradar a si mesmo. Gálatas 5, 16 e 17, Colossenses 1, 10, Hebreus 4, 15, Tiago 4, do 7 ao 10 e 1 Pedro 5, versos 8 e 9. Então vamos lá para Gálatas 5, 16 e 17. Gálatas capítulo 5, versos 16 e 17, que dizem assim: digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis as concupiscências da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Colossenses 1:10. Colossenses capítulo 1, versículo 10. Diz assim: e oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em cada boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Hebreus, capítulo 4, verso 15. Diz assim: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Tiago 4, do 7 ao 10. Tiago, capítulo 4, versos 7 ao 10. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Também, 1 Pedro capítulo 5, versículos 8 e 9. 1 Pedro 5, versos 8 e 9 dizem assim: sede sóbrios, vigiai,
O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Resisti-lhe, firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Então, esses aqui são os versículos que mostram que o Senhor ele também usa as mesmas circunstâncias que são as tentações para fazer com que nós possamos também crescer. Basta que no meio da tentação oferecida pelo diabo, no meio da tentação oferecida por este mundo, nós possamos, basta que nós obedeçamos a palavra. Então o Senhor usa essa circunstância em nosso favor também. Então vou ler novamente aqui sem a pausa para os versículos para nós entendermos bem. Em qualquer circunstância, as solicitações dos seus sentimentos egocêntricos e dos desejos da carne são usadas por Satanás como tentação para incitá-lo a pecar. Em contraste total, a mesma circunstância é usada por Deus como um teste para fortalecê-lo à medida que você obedece à palavra. Diante de cada circunstância, é você quem determina se vai permanecer firme na fé e agradar a Deus ou se vai ceder à tentação e agradar a si mesmo. Então, essa é a diferença. Nós vimos agora a diferença bíblica entre tentações e provações, entre provações e tentações, e sobre o fato de que o Senhor usa qualquer das duas circunstâncias para o nosso crescimento. Ele não tenta, porque ele não pode ser tentado pelo mal, mas ele usa até a tentação em nosso favor. Basta que a gente dê lugar a ele, o Senhor, né, para ele usar a tentação a nosso favor, e ele nos dá provas. Essas provas têm o objetivo de nos tornarmos parecidos com Cristo. É a prática bíblica, é a prática das coisas bíblicas que vão determinar se eu serei forte ou não para resistir às tentações. É pela prática. Não é um passe de mágica, não são poucos dias de prática bíblica, mas é uma insistência em fazer a vontade de Deus dia após dia, que dia após dia nós vamos ficar mais fortes, vamos nos utilizar de todas as provações que o Senhor mandar para nós crescermos e ficarmos parecidos com Cristo, e vamos também passar pelas tentações que o diabo usa. Mesmo no meio das tentações nós enxergaremos a mão de Deus, nós encontraremos um escape para que possamos fugir dessa tentação, e assim nós também cresceremos e ficaremos mais parecidos com Cristo. Então, o Senhor e as provações, Deus e as provações. Deus prova indivíduos, ele também prova grupos de pessoas. Deus prova o justo e o perverso, e ele usa provações para lapidar o seu povo. Então, essa aqui é a frase sobre Deus e as provações. Eu vou ler novamente. Deus prova indivíduos. Ele também prova grupos de pessoas. Ele prova o justo e o perverso. E ele usa provações para lapidar o seu povo. Então, vamos lá para a primeira afirmação. Deus prova indivíduos. Gênesis 22, de 1 a 19. Jó 1, do 8 ao 12. 2, 3 a 6, Daniel 3, 17 a 18, também o versículo 28, Jonas, todo o livro, Lucas 22, do 31 ao 34. Vamos para Gênesis 22, do 1 ao 19. Nós vamos ler aqui alguns versos chave. Gênesis 22, do 1 ao 19. Depois dessas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo: Abraão, e este respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Esses aqui são os versículos 1 a 2. Versículo 11. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Respondeu ele: Eis-me aqui. Então disse o anjo: Não estendas a tua mão sobre o rapaz e não lhes faça nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho.
Esses aqui são os versículos-chave aqui para essa leitura, mas eu aconselho os irmãos a lerem todos os 19 versículos. Então, Jó, capítulo 1, versículos 8 a 12. Jó, capítulo 1, versículos do 8 ao 12. Diz assim: Então disse o Senhor a Satanás: Observaste a meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto que teme a Deus e se desvia do mal. Respondeu Satanás ao Senhor: Teme Jó a Deus em vão? Acaso não tens protegido de todos os lados a ele, a sua casa, de tudo o que tem? A obra das suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicam na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo o que tem, e ele certamente blasfemará de ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Muito bem, tudo o que ele tem está no teu poder, mas somente contra ele não estendas a mão. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Também o capítulo 2, versículos 3 a 6, dizem: Então o Senhor disse a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Respondeu Satanás ao Senhor: Pele por pele, tudo o que o homem tem dará pela sua vida. Mas estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e ele certamente blasfemará de ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Pois bem, ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Também Daniel, capítulo 3, versículos 17 e 18. Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3, versos 17 e 18. Dizem assim: Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servimos, pode livrar-nos dela, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Jonas, capítulos 1 a 4, é o livro todo que conta a história de Jonas. O Senhor dando a ele uma tarefa de pregar em Nínive, mas ele pega um navio para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. Então o Senhor o traz de volta dentro de um grande peixe. Ele é vomitado, ele caminha até Nínive para cumprir a vontade de Deus, e ali o Senhor usa uma bobodeira para ensiná-lo. E nós conhecemos a história, né, de como o Senhor ele nos ensina sobre provação, sobre obediência e desobediência naquele livro de Jonas. Não temos aqui tempo para lermos todo o capítulo, todos os capítulos de Jonas. Então, Lucas capítulo 22, versículos 31 a 34. Diz: Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Tornou Jesus: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes me negues que me conheces. Então, Lucas 22, do 31 ao 34. Então, aqui dando exemplos de indivíduos sendo provados. Agora, ele também prova grupos de pessoas. Êxodo 16, versículo 4. Êxodo 16, versículo 4. Diz assim:
Então disse o Senhor a Moisés: Eu vos farei chover pão dos céus, o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se anda em minha lei ou não. Também o capítulo 20, versículo 20. Êxodo, capítulo 20, verso 20 diz: Respondeu Moisés ao povo: Não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Deuteronômio 8:2 e também o versículo 16. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2 diz: Lembrar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Também versículo 16 diz assim: Que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, a fim de te humilhar e provar, e afinal te fazer bem. Capítulo 13, versículos de 1 a 4. Deuteronômio 13, versos de 1 a 4. Quando um profeta ou um sonhador se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, suceder o tal sinal ou prodígio que te houver falado e disser: Vamos após outros deuses que não conheces, sirvamos-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a ele temereis. Os seus mandamentos guardareis, a sua voz ouvireis, a ele servireis, e a ele vos achegareis. Também Juízes, capítulo 2, verso 22. Juízes 2, 22. Diz assim: E eu as usarei para provar a Israel e ver se há de guardar ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Capítulo 3, versículo 1. Estas são as nações que o Senhor deixou ficar para por elas provar a Israel, a saber, a quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Hebreus 10, do 32 ao 39. Diz assim: Lembrai-vos, porém, dos dias passados em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate e aflições. Às vezes fostes expostos como um espetáculo, tanto de opróbrios quanto de tribulações. Às vezes os tornastes coparticipantes com os que desse modo foram tratados. Não somente vos compadecestes dos que estavam nas prisões, mas também com gozo aceitastes o espólio dos vossos bens, sabendo que tendes possessão superior e permanente. Portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Necessitais de perseverança para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois, ainda em pouco tempo, aquele que há de vir virá, e não tardará. Mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. 1 Pedro 1, do 6 ao 9. Pedro, capítulo 1, versos 6 ao 9. Nisto vos exultais, ainda que no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Essas provações são para
que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Versículo 8. Embora não o tendes visto, o amais, e embora não o vedes agora, credes nele e exultais com gozo inefável e cheio de glória, recebendo o fim, o objetivo da vossa fé, a salvação das vossas almas. E 1 Pedro, capítulo 4, versículos 12 a 19. 4, versos do 12 ao 19. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, pois sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão ou malfeitor, ou como quem se entremete em negócios alheios. Entretanto, se padece como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus por este nome, pois já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo se salva, onde comparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem as suas almas ao fiel Criador, fazendo o bem. Agora, Deus prova o justo e o perverso. Salmo 11, versículos 4 a 7. Salmo capítulo 11, versos 4 a 7 dizem: O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio. E o que ama a violência. Sobre os ímpios fará chover brasas de fogo e enxofre, um vento escaldante será a sua prisão. Pois o Senhor é justo e ama a justiça, e o seu rosto está voltado para os retos. Aqui também diz que ele usa as provações para lapidar o seu povo. Jó 23:10. Jó, capítulo 23, verso 10. Mas ele conhece o meu caminho. Se ele me provasse, eu sairia como ouro. Salmo 66:10. Salmo 66, versículo 10. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos refinaste como se refina a prata. Também temos aqui Romanos capítulo 5, versículos 3 a 5. Romanos capítulo 5, versos 3 a 5. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Tiago 1, do 2 ao 4. Tiago, capítulo 1, versos 2 a 4, dizem assim: Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a boa obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. 1 Pedro 1, 6 a 7. Nisto vos exultais, ainda que no presente por breve tempo, se necessário,
Sejais contristados por várias provações. Essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora aprovado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, queridos, nós vimos aqui sobre Deus e as provações. Estamos aqui na lição 8, nós vamos parar agora, mas nós vimos a diferença entre as provações e as tentações e o fato de que Deus é soberano em ambas as situações, embora ele não tente, mas ele, por sua soberania, seu poder, ele se utiliza das tentações até para o nosso bem também, contanto que nós obedeçamos a sua palavra. E aqui mostra também Deus e as provações, que ele prova indivíduos, ele prova grupos de pessoas, ele usa essas provações para lapidar o seu povo. Amém? Oremos. Querido Deus, glorioso Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Muito obrigado por esse estudo, Senhor Deus, sobre tentações e provações. Nos ajuda a colocarmos em prática, a termos uma vida prática na Tua palavra, para nós estarmos cada vez mais parecidos com Teu Filho Jesus. Nós oramos em nome dele, Jesus Cristo. Amém.